Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite a todos, como vão vocês? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos no 27º episódio da Conversa Paralela comigo. É com muita satisfação que recebemos todos vocês. Hoje vamos falar sobre storytelling e a arte da narrativa. Storytelling pode ser até um termo estrangeiro, mas tem também lugar aqui na nossa Conversa Paralela, que sempre busca amplificar singularidades, ampliando e misturando-se nas palavras que circulam por aí. A narrativa é uma arte que não se limita a temporalidades ou ambiências e percorre a seiva da ancestralidade humana até onde a vista alcança. E vamos juntos, nesse episódio 27, conhecer mais sobre o encantamento que palavras trazem em si e nas histórias que tecemos dia após dia no grande texto que é a nossa própria vida. Quem vem conversar conosco é Alessandra Vizentin, que é mineira de nascimento e opção. É graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduada em Narração Artística, Caminhos para a Contação de Histórias no Contexto Urbano. É atriz e contadora de histórias, com mais de 25 anos de carreira artística. Em 2011, começou seus estudos sobre a arte na narrativa e as práticas de contação de histórias. Participou de intervenções de storytelling em empresas de grande porte, como Unimed, Amil e Senac. Em 2015, tornou-se membro da RIC, Rede Internacional de Cuentacuentos. E em 2017, recebeu o prêmio Baobá, primeira edição, em São Paulo, capital. Bem-vinda, Alessandra. Olá, boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão aqui, gente. Que alegria estar aqui com vocês, viu? A alegria nossa. Vamos falar de histórias, né, Alessandra? Nada como uma boa história para nos acalentar o coração. É interessante, a minha formação é em jornalismo, a primeira formação é em jornalismo, e é algo singular a gente perceber como que saber contar uma boa história é fascinante, né? É uma arte realmente ancestral, uma narrativa que vem junto conosco, na nossa própria, no nosso próprio entendimento de humanidade, não é mesmo? As histórias fazem parte, né, da capacidade humana, da vida humana desde sempre. E é o que diferencia a gente, na verdade, assim, essa nossa capacidade de imaginar, de recontar o que a gente viveu, que diferencia a gente dos outros seres, né? Dos outros bichos, de maneira geral. Que é a partir dessa leitura que a gente faz do que a gente vive, dessa interpretação que a gente faz do que a gente vive, e da nossa capacidade de recontar isso, que traz toda a diferença da gente para os outros. E as histórias, então, elas vêm acompanhando a gente desde muito tempo, quer através das pinturas mesmo, né, rupestres, nas paredes das cavernas, que contam ali o dia a dia daquela tribo, daquela comunidade, daquele grupo de pessoas, né, que estavam ali, e vem para recontar mesmo o que era o dia a dia deles, ou como eles entendiam as coisas do mundo, né, e criavam, por exemplo, histórias para aquilo que eles não tinham conhecimento. Então, quantos mitos, quantas lendas, quantas histórias para tentar explicar por que o sol está no céu, por que as estrelas existem, né? E olha como isso é lindo, como isso é rico, como isso é mágico. Você poder inventar coisas, histórias e situações para aquilo que você não é capaz de entender ainda. É muito bonito mesmo. Eu lembro do mito da noite, a história que conta por que a noite é noite. Então,
a ideia de que é jogado um manto negro sobre o céu, e os furinhos onde passa a luz do sol seriam as estrelas. É algo realmente fascinante e, e a linguagem ela é representativa, né? Isso quer dizer que a gente não diz da realidade, mas a gente cria essa realidade ou recria essa realidade quando a gente narra histórias. É uma forma também muito poética de ver as coisas e de trazer um ponto de vista diferente sobre as mesmas coisas que a gente está vendo. O que é uma história, Alessandra? Não, história é qualquer coisa que a gente vive e fala sobre isso para alguém, ou então que a nossa imaginação permite a gente criar. Então, a história nada mais é do que isso, ou uma vivência própria, ou uma vivência imaginada. E aí, a gente faz a contação disso, do que a gente viveu, ou do que a gente viveu dentro da nossa cabeça, o que a gente viveu na nossa imaginação, e transforma isso de uma maneira que o outro consiga entender. Então, todas as vezes que eu vou contar uma história, eu estou me relacionando com o outro. Quer seja uma história vivida por mim, quer seja uma história que eu escutei, que alguém me contou, que viveu ou que conheceu de alguma forma, ou uma história que alguém um dia criou, inventou. Ou para explicar, né, como a gente estava falando, ou para explicar alguma coisa que o homem não foi capaz de explicar, ou para estimular, para colocar a imaginação dele para fora mesmo, e criar coisas e transmitir aquilo que ele sente, que ele tem vontade de dizer. Então, porque às vezes a gente não vive aquilo, mas a gente quer dizer sobre aquilo. Então, a história está dentro da nossa cabeça e a gente cria e conta aquela história. Às vezes, inspirados por uma situação real. Hoje, a gente tem muitos autores, inclusive de histórias infantis, que falam que as grandes inspirações para as escritas deles, para os livros deles, vêm da relação deles com os filhos, das coisas que eles vivem e já viveram. Então, por exemplo, um dos que eu considero um dos maiores autores de literatura infantil juvenil da atualidade, que é o Ilan Brennan, e um dos livros mais famosos dele, que é o Até as Princesas Soltam um Pum, foi estimulado a partir de uma situação que ele viveu com as filhas. Uma das filhas soltou um pum no meio de algumas pessoas e a menina se sentiu assim, super constrangida. Aí a mãe, imediatamente, para contornar a situação, falou: filha, não se preocupa, até as princesas soltam pum. E daí ele veio e criou uma história fantástica, não sei se vocês conhecem, né? E se não conhecem, vale a pena conhecer, sobre o pum da princesa e como é que as princesas soltam pum. Aí depois tem também, pai, todos os bichos soltam pum, aí já virou uma outra história, mas a partir de uma vivência da filha, de uma situação ali, de uma fala que a mulher dele falou. Então, como isso é mágico, eu falo que as histórias são muito mágicas, né? E muito poderosas. São muito poderosas. A palavra é poderosa, né, Alessandra? A palavra é poderosa. A gente estava aqui na semana passada, no episódio anterior, conversando sobre a palavra no memorial. Então, o memorial Inumeráveis, que contam as histórias das pessoas que não estão mais conosco e que partiram por conta do Covid-19. Fizeram um memorial digital e você pode enviar o tributo contando a história da pessoa que era importante para você, né? Continua sendo, e cuja história, então, ela é, por isso, Inumeráveis, porque sai do número e vira prosa, e vira poesia, por meio das histórias contadas por quem conviveu com essas pessoas. Isso é muito bonito e muito curativo, e muito transcendente, não é? É isso que eu ia falar, como é poderoso para lidar com a dor e fazer da dor algo bonito, algo ressignificado. Não é? A gente tem também o Museu da Pessoa lá, né, que tem lá a possibilidade das pessoas... Disso, Alessandra, agora com você!
Eu ia trazer exatamente essa ideia. Fala para nós. Que tem histórias de vida de pessoas reais e... histórias de vida de pessoas reais, famosas ou não, sabe, assim, conhecidas ou anônimas, assim, num contexto geral, mas conhecidas dentro do seu contexto, nem que seja da sua família, nem que seja de apenas mais uma pessoa. Então, todas as pessoas podem ir lá escrever e colocar suas histórias. Gente, as nossas histórias são nossas. Isso é perfeito. Bonitas ou não, trágicas ou não, mas são nossas. E a gente deve se orgulhar delas, porque são elas que nos ajudam a sair da onde a gente está e ir para um lugar outro, que ensinam a gente a ver de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, o que a gente faz nesse meio tempo, quem caminha com a gente, quem segue nesse percurso com a gente. Eu falo... É isso mesmo. A gente nasce e morre sozinho, né? Mas a travessia, que é esse meio aí entre o início e a finitude, o princípio e a finitude, é onde acontece a história, né? Exatamente. A gente, por mais que a gente venha sozinho, a gente não veio do nada, né? Então, a gente tem já uma história que antecede a gente. E a nossa história vai ficar aqui para anteceder outros. Mesmo que a gente não tenha descendentes, mas alguém a gente sempre vai ter. Mesmo que eu não tenha filhos, vai ter meus sobrinhos, vai ter uma outra pessoa, um amor que eu tive. Então, assim, a gente vem sozinho, a gente vai sozinho, mas a gente veio de alguma coisa e a gente vai deixar alguma coisa aqui. Então, e o que eu falo que a gente deixa? O legado que a gente deixa é a nossa história. O que a gente viveu, o que a gente pode ensinar com essa história para quem está vindo. Então, é tão bonito a gente... Eu falo assim... Muito bonito. Ana, dos meus eixos de trabalho, né? Porque eu tenho alguns eixos de trabalho dentro da narração oral. Então, hoje eu tenho um foco dividido basicamente em 3 linhas. Eu trabalho com crianças, e aí contando histórias para as crianças, nos mais diversos ambientes. Então, pode ser escola, livraria, as feiras, os festivais literários, as bibliotecas, para as editoras que querem lançar um livro infantil, em aniversário. Então, assim, eu conto histórias para crianças em todos os lugares. Normalmente, as histórias para as crianças são histórias já prontas, que já existem, ou histórias que vêm da literatura oral, os contos de fadas que são passados aí de geração em geração, ou as histórias literárias, que são essas que a gente tem aí nos livros e que são escritas por autores ou mais recentes, ou até mesmo mais antigos, mas que as histórias já estão aí, já existem. Eu tenho um trabalho também dentro das empresas. Como é que eu conto histórias dentro de uma empresa? Eu conto uma história como uma ferramenta de gestão, de fato. Então, a empresa quer transmitir uma mensagem para os seus funcionários, a empresa quer desenvolver nos seus funcionários uma habilidade, trabalhar algumas estratégias com eles. Então, a gente entra com o storytelling, com a narração oral, para estimular, desenvolver essas habilidades ou transmitir as mensagens que a empresa quer transmitir de uma maneira mais lúdica, de uma maneira que vai chegar mais afetiva e efetiva do que chegar ali e passar só um comunicado raso e direto, que a gente vê hoje que, às vezes, nem atinge o que precisa atingir, porque todo mundo já está saturado disso, ninguém quer ficar ali ouvindo aquela baboseira, aquele tanto de informação, e o conteúdo mesmo não fica. Quando a gente transmite esse conteúdo através de uma história, a gente já sabe que a relação afetiva daquilo ali, à medida que você está ouvindo uma boa história, as informações que estão ali entram dentro de você, entram dentro daquele grupo ali. Claro que cada um vai interpretar e vai fazer alguma coisa com aquela história de uma maneira individual. Eu conto uma história hoje aqui, você vai assimilar coisas dela que talvez outra pessoa não assimile, porque você está
você é uma pessoa e você está vivendo uma situação que talvez o que eu esteja dizendo ali vai ser extremamente significativo para você, e talvez para outro não seja tanto. Então, o que a gente faz com a história é um processo nosso, individual, mas eu consigo atingir o coletivo e transmitir a mensagem que eu quero transmitir através dessa história. E minha outra linha de trabalho, que são as histórias personalizadas. O que são essas histórias personalizadas? São histórias que eu escrevo a partir das histórias reais. Então, são histórias reais de pessoas, de empresas ou de casais. Então, onde eu uso isso? De pessoas, de maneira geral, são em eventos de aniversário, ou, como eu já fiz algumas vezes, despedida de empresa, o presidente está aposentando, então eu vou e conto aquela história de vida daquela pessoa, como uma homenagem a ele, como um legado que ele deixa para as outras pessoas, para que ainda quem não conheça, quem não viveu com ele ali, quem não conviveu, entenda quem é aquela pessoa, como é que ele fez parte daquela história, daquela empresa, o que ele tem de significativo ali. Então é um texto celebração, né, Alessandra? Nós falamos agora há pouco do Inumeráveis como um texto tributo, né, um memorial. Este é um texto celebração, né? Sim. Normalmente, as histórias personalizadas são para isso. São para celebrar, para mostrar quem que é aquela pessoa, ou quem que é aquela empresa, né? Então, eu conto também as histórias das próprias empresas. Então, a empresa vai e me contrata para contar a história dela. Mas não é contar a história dela assim, em 1945, uma ideia surgiu. Não. Às vezes eu não falo datas, não tem pontos históricos ali, sabe? Então, assim, o que eu vou falar? Eu vou falar que o primeiro afetivo, produto, né? o primeiro produto foi feito com uma colher de pau, um balde de plástico no fundo do quintal. Sabe? Aquelas pessoas que Alessandra, deixa eu te fazer uma pergunta nisso, exatamente nisso que você está trazendo. Olha só. Uma colher de pau num balde de plástico no fundo do quintal. Olha só, adoro as tríades, adoro os 3 pontos. Uma colher de pau num balde de plástico no fundo do quintal. Olha isso. Esse exemplo que você está trazendo, eu já ia falar com você assim também, né? Conta para a gente também histórias de histórias, quer dizer, histórias dos momentos que você conta histórias, né? Para a gente poder apreender um pouco mais dessa arte e desse encantamento. Porque quando a gente fala afetivo, só voltando um pouquinho, e depois a gente continua essa história da história, que é a colher de pau, mas quando a gente fala afetivo, a gente está falando de algo que nos afeta, né? Algo que vai mexer com a gente, seja de uma forma feliz, ou seja, a partir de uma lembrança que traz um pouco de dor, ou de lamento, ou de... quando a gente fica... Deixa eu lembrar aqui, quando a gente fica arrependido, um arrependimento, né? Ou algo que vai mexer com a gente mesmo, de uma maneira intrínseca, né? Talvez até na alma. Então, quando você conta essa história da história, né, de uma colher de pau num balde de plástico no fundo do quintal, que vira até um certo verso, né, uma certa estrofe, o que significa exatamente isso? Eu acho que isso é o cerne do que é história. O que significa essa sequência que você trouxe aqui, de 2 objetos de um lugar, e que vão fazer a diferença naquilo que é dito a respeito de uma organização, por exemplo, de uma instituição, ou de um serviço prestado, ou de um produto oferecido. O que faz com que esses 3 elementos realmente cheguem nas pessoas de uma forma diferente? Eu acho que é justamente esse afeto e trazer isso para a proximidade da vida da gente.
e não como um fato, igual eu falei antes, um fato histórico com data. Eu não vou falar assim, o primeiro produto criado, vou até contar aqui, que eu acho que não tem problema falar nome de empresa, essas coisas assim, não, né? Ou tem? Depende do contrato que Então, você estabeleceu com a empresa. Não, eu não. Não, comigo não tem problema nenhum. Essa história é da Biostratos, que hoje é uma grande empresa, cosméticos de cabelo, né? Então, assim, a hora que você conta isso e fala como é que surgiu o primeiro produto, o sonho que está ali, o suor que foi colocado, sabe? É muito mais profundo do que falar que em 1900 e não sei quanto eles criaram um produto à base disso, à base daquilo. Não é. Eles criaram um produto no fundo do quintal da casa deles, com um balde de plástico e uma colher de pau. Só que esse produto era tão fenomenal que eles conseguiram desenvolver isso numa grande escala e conseguiram criar hoje a empresa que eles têm, que é numa cidade super pequena, empregam quase a cidade inteira, num complexo que tem 11 lagos dentro da empresa. Então, você chega lá, você conhecer os donos da empresa, você conversar com eles, você falar assim, gente, como é que isso daqui é desse tamanho a partir de uma colher de pau num quintal, sabe? Uma coisa tão linda, assim. Então, você parar para pensar assim, né? E como outras empresas, que você fala assim... Eu já contei a história de outra empresa que os donos hoje, que a empresa é grande, bonita, tem tudo também, eles moravam dentro do açougue. Eles viviam, moravam e trabalhavam dentro do açougue, sabe? Hoje eles têm, assim, uma empresa enorme, empregam mais de 2.000 pessoas. Então, nossa, como isso é lindo, assim, sabe? Você sentar e ouvir as histórias da pessoa, como isso é um aprendizado. Eu falo, cada história dessa que eu ouço sim. é, assim, um aprendizado, sabe? Nossa, sai assim, nossa, eu contei há pouco tempo que eu fiquei 3 horas com o presidente da empresa. São 3 irmãos. Na verdade, a empresa surgiu como 3 irmãos, mas hoje são 2 irmãos e um amigo que são sócios. Você fala, cara, eu sentei com o cara, eu fiquei 3 horas com ele. 3 horas o telefone dele tocou. 3 horas ele simplesmente desligava o telefone para me contar a história dele. Quem eles são, de onde eles vieram, o que a mãe Sim. era para eles, Sim. sabe? Então, assim, nossa, eu saí... Sabe quando você sai de lá que você fala assim, meu Deus, é isso! Como é bom fazer o que eu faço, sabe? E foi interessante para ele e para você, né? Para quem conta e para quem recebe a história. Sim, muito porque cada vez que você está isso. contando a sua própria história, você está revivendo essa história e você está ressignificando essa história. Muito então, legal. Assim, ele me falar de cada coisa que eles viveram, de que eles vendiam bala no meio da rua, sabe? Que a mãe punha eles para vender as coisas e que hoje a mãe não tem noção do que eles construíram. Nossa, sabe? Você fala assim, gente, como ele está revivendo essa história, como ele está ressignificando tudo que ele viveu. Como é quando eu faço também, que é meu outro trabalho, né, meu outro eixo de trabalho dentro da narração, que são as cerimônias de casamento, contando a história de amor do casal. Então, esse é outro aprendizado, tanto para mim, né, que estou ouvindo ali, quanto para o próprio casal. Porque muitas vezes as histórias têm muitas não, quase todas as vezes, as histórias têm os seus percalços, têm as suas dificuldades, muitas vezes existem as traições, os términos, as voltas. E falar sobre isso é poder viver essa história de novo e poder ressignificar e saber que daqui para frente é diferente, a gente está construindo alguma coisa. Então, alguma coisa já foi feita, alguma coisa já foi construída e a gente ainda quer dar continuidade a isso, quer construir ainda mais. Então, as cerimônias de casamento também são lindas. Às vezes o casal fala assim para mim, nossa senhora, eu achei que era só uma entrevista, isso daqui é uma terapia. Que isso, é esse ressignificar, né? Esse reviver a história.
E saber que daqui para frente a gente vai fazer disso o que a gente quiser fazer, porque a nossa escolha é essa, não é? Ter passado por essa história e continuar seguindo nessa história. Então, muitas vezes, igual eu já tive um casal, a moça namorou 13 anos uma outra pessoa. Ela terminou esse namoro de 13 anos para ficar com esse que ela estava casando. Ela namorou esses 5 anos. Então, não foi uma coisa assim de decidi, estou tomada por um impulso, por uma paixão. Não, são 5 anos de namoro. E durante os 5 anos de namoro, o pai não apoiou o namoro, porque achava que ela deveria ficar com o outro. E durante todo o processo de encontros e entrevistas, porque aí é um processo mesmo, né? Nós temos entrevista só com a noiva, entrevista só com o noivo, entrevista com o casal, entrevista com as pessoas que fazem parte daquela história. E durante todo o processo, ela falava assim para mim: Alessandra, eu não sei se meu pai vai no meu casamento. E também, durante o processo, ela me contou como eram as relações dentro da casa dela. Então, eles não transmitiam afeto, eles não conseguiam se tocar, o pai não abraçava os filhos, os irmãos não se tocavam. Então, assim, não tinha esse afeto claro, assim. Para mim era uma coisa muito difícil, porque minha casa é paixão, é abraço, ninguém desliga o telefone sem falar eu te amo, sabe, umas coisas assim, né? Então, isso para mim era de um embrulho, assim, sabe? De uma coisa tão difícil, assim, de você pensar assim, gente, como é que um pai não abraça um filho? Como é que os irmãos não se abraçam, né? Então, aqui em casa, quando meus dois filhos brigam, eu falo, pode abraçar agora um ao outro. Então, e lá eles não se abraçavam. E eu escrevi uma cerimônia, assim, muito voltada para o pai, mesmo sem saber se ele estaria lá, para o pai entender aquele amor, para o pai aceitar aquele amor. E foi tão bonito, porque acabou a celebração, o pai entrou com ela. E o pai, que não abraça, não toca, me abraçou e me disse: foi tudo muito bonito que você falou. Então, eu falei, cumpri o que eu precisava cumprir, sabe? Eu atingi o objetivo que eu queria atingir. Aquela celebração foi para ele e teve um resultado para ele. Porque você imagina uma pessoa que não abraça, que não fala, que não demonstra afetividade, ele nunca tinha me visto na vida, vir me abraçar e falar, foi tudo muito bonito o que você disse. Assim, mostrar, né? É assinar embaixo, assim, que as histórias são poderosas, as histórias chegam onde elas têm que chegar. Muito bacana isso. É uma coisa linda. Eu estou pensando aqui, quando você... Olha só, você contando que traz 3 domínios, né? Olha o 3 de novo, tá vendo? Tríade. 3 domínios em que você atua, diferentes, né, e de uma certa forma complementares. Ali no âmbito de uma celebração, no âmbito com crianças, né, que tem tanta necessidade de ouvir histórias, né, é uma época da vida da gente que a gente precisa muito ouvir histórias. Faz muita diferença na vida de um adulto ele ter tido, como criança, a oportunidade de ouvir histórias de uma forma afetiva, paciente, envolvente. Faz muita diferença. Eu percebo isso como educadora há algum tempo já. E até a capacidade de se silenciar, né? Porque quando a gente ouve histórias, a gente faz silêncio por dentro e por fora. E esse silêncio, ele é um aprendizado também. É por isso que muitas vezes a criança, na época de alfabetização, ela está ouvindo para depois escrever. Porque a oportunidade de ouvir permite a ela desenvolver uma capacidade de concentração que ela vai precisar muito para a codificação e a decodificação, né? Aprender a ler e a escrever. E eu não estou dizendo só criança, né? Estou dizendo jovens, adultos e todos nós. Essa possibilidade do silenciamento.
Talvez nessa época de pandemia, um momento muito importante seja justamente esse, a gente ter a oportunidade de se silenciar, silenciar os nossos medos, silenciar as nossas ansiedades, silenciar as nossas tristezas de ver pessoas que a gente ama tanto, não estando mais conosco, convivendo com a dor de outras pessoas, nesse sentido também, e também essa sensação de insegurança generalizada, né? E de uma espécie de orfandade, de uma coletividade que se vê num momento de um colapso, que é o que a gente escuta na área médica. Então, eu acho que o livro ele pode trazer, sim, muito, muito acalento, muito aconchego, muita acolhida. E é como se a gente estivesse escutando o autor contar a história, né? O narrador. O que é de um e o que é de todos numa história, Alessandra? Eu acho que esse é o ponto, né, do afeto. O que é de um e o que é de todos. O que você acha? Eu acho assim, o que é de um nas histórias literárias, sobretudo, é aquela ideia principal que ele trouxe ali para construir aquela narrativa dele. Mas o que é de todos é a história que ele trouxe, porque a partir do momento que ele põe aquela história ali para o mundo, a história é de todos. Então, a gente brinca assim, nós contadores de histórias, né? A gente fala assim que a hora que a história vem para a nossa boca, ela é nossa, porque ela está aqui dentro de mim, mas ela é para todos, porque ela vai sair de dentro de mim. Então, ela veio, primeiro, quando eu escolho contar uma história, aquela história me disse algo muito profundo, aquela história me trouxe uma vontade grande de que ela fosse ouvida. Então, eu vou dar um exemplo. Essa semana, sexta-feira, eu passei, eu não sei se alguém estava aqui, que está aí, assistiu ontem a live que eu fiz. Eu passei por uma situação muito complicada sexta-feira, sexta, sábado, domingo. Sabe quando você se sente assim, totalmente sem forças, totalmente incapaz? E aí uma amiga me ligou ontem e eu falei, eu não quero falar mais sobre isso. Eu acho que eu já falei tanto que eu não quero mais falar. A única coisa que eu queria agora era contar histórias. Ela falou assim, então faz. Põe uma roupa, põe uma maquiagem, faz uma live e conta uma história. E eu tinha acordado com uma história na cabeça, que era uma história que eu já tinha lido há muito tempo, mas que era a história que eu precisava ontem, que é a história se chama Mulher Esqueleto. Então, assim, quem tiver interesse, quiser, ficou salva a live lá no meu Instagram, é alessandra.vizentim. Então, a história trabalha isso, os ciclos de vida, morte e vida de novo. Então, quantas vezes em vida a gente precisa morrer para a gente renascer e ir num outro lugar? Sobretudo nas relações afetivas, nas relações homem-mulher, nas relações que a gente está ali envolvido. Então, muitas vezes, a gente precisa morrer e renascer num outro lugar, porque aquele lugar ali talvez não me caiba mais. Mas aquele lugar pode ser ele mesmo, só que visto de uma outra forma. Então, dentro da interpretação, dentro, por exemplo, de uma relação afetiva, dá um exemplo, uma relação afetiva homem-mulher, né, para ficar mais claro, assim, só para exemplificar. Então, a mulher, ela não está satisfeita, então ela vai morrer naquela relação e vai renascer num outro lugar, mas que pode ser dentro daquela própria relação, desde que ela seja ressignificada e que eles busquem juntos um outro espaço, um outro lugar e um outro momento. Então, assim, gente, foi uma coisa tão fora, assim, do normal, porque eu trabalho com isso, eu sei o poder das histórias, mas quando elas vêm para a gente e tocam na gente, eu vou falar assim, abertamente, aqui que eu não ligo para isso, eu chorei o domingo inteiro. E eu fui contar histórias, e fui contar essa história, acabou a live, eu tinha tirado todo o peso. Eu tinha morrido ali e tinha finalmente renascido. E foi assim, de uma potência e de uma força, porque eu saí da live e fiz exatamente o que eu precisava fazer.
para me colocar no meu lugar, no lugar que eu quero estar. Então, como isso é poderoso? Mas aquilo era, para mim, uma história minha, individual, diante do que eu estava vivendo, Sim. mas que a partir do que eu pus, a partir do que eu julguei isso para o outro, ela passou a ser de todo mundo. E todas as pessoas comentando, as pessoas me chamaram depois no privado, de como a história era forte, como a história marcou cada um ali de uma maneira diferente. Então, assim, todas as histórias que a gente vive, ou que a gente escreve, ou que a gente põe para o mundo, elas são nossas a partir de um momento, de uma chama, de uma faísca inicial, mas depois ela passa a ser de todo mundo. E está aí o memorial, o museu das pessoas, essa a intenção de fazer com que as histórias, que mesmo sejam individuais, elas ganhem a dimensão de ajudar o outro. Porque o que acontece? Quando eu vivo uma história, e conto ali uma história, o que é a grande potência das histórias? É o poder que elas têm de fazer a gente pensar em cima daquilo que está vivendo, da gente se identificar com aquele personagem, com aquela situação. E mesmo que eu não esteja vivendo aquilo, eu vou usar aquilo em outros momentos da minha vida. Então, eu já me identifiquei com aquilo, eu já passei por aquilo. Porque os sentimentos, eles envolvem a vida da gente o tempo todo, criança, Sim, adulto. sim. Então, né, a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem raiva, a gente tem... E isso, quando a gente trabalha isso nas histórias, o luto, a separação, as perdas de maneira geral, a gente vive aquilo que o personagem está vivendo. Então, isso nos ajuda em situações reais da vida a saber elaborar aquilo de uma forma, não que seja igual ao que o personagem viveu, mas no sentido de que foi possível para alguém, então é possível para mim também. Ah, sim, muito bem. É? Essa identificação, ela é interessantíssima, né? Mas não é uma identificação assim, eu vivi isso também, ou eu sinto dessa forma, mas o entendimento de que a gente é humano, né, Alessandro? Não dá, às vezes, a gente não precisa, às vezes, sentir que a gente é feito da mesma matéria que o outro. Sim, não é? eu não estou sozinho, né? É esse sentimento. Esse eu não estou sozinho. Então, outras pessoas já viveram isso. Então, e viveram e foram capazes, eu também sou. E também vou viver. Não é que vai, porque ouviu ali na história, vai fazer exatamente igual, mesmo porque as histórias, elas estão num espaço outro, né? Elas estão ali num mundo do Era Uma Vez, onde tudo é possível. E na nossa vida, não é exatamente assim, mas foi possível lá. Então, é possível aqui também. Muito bem. Olha só, temos a Flávia aqui no chat que nos diz, verdade, estamos vivendo um barulho muito grande e nos proporcionar um pouco de silêncio nos fará muito bem. É um silêncio compartilhado em que muito é dito, né? Então, esse silêncio das histórias, que a gente precisa fazer para ouvir as histórias ou ler as histórias, é um silêncio que é compartilhado, mas que tem muito, muito dito nele, né? A gente tem aqui na nossa primeira temporada da Conversa Paralela Comigo, um episódio sobre o silêncio, uma pessoa que morou em monastérios na França, em que havia o voto do silêncio, e o quanto que ela aprendeu com isso. Olha e aí, só. é interessante, né, Alessandra, a gente pensar o quanto a gente aprende com as palavras, e a gente está falando disso hoje, o poder das palavras, e o quanto a gente aprende com o silêncio, que vem com as palavras, ou que antecede as palavras, ou que precede as palavras, né? É algo que é nossa natureza, né? O silêncio e a palavra. A palavra que nos define como humanidade e o silêncio que nos define também como humanidade. Então, um silêncio intencional, né? E o quanto o silêncio é importante também ao se narrar uma história. A gente está falando aqui, né, de um silêncio mais amplo, Sim. mas eu vou puxar aqui
para o silêncio da narrativa. Então, quando eu estou contando uma história, os meus silêncios e as minhas pausas ao narrar aquela história são fundamentais. Tão importantes quanto as minhas palavras são os meus silêncios. Por quê? Porque são eles que vão dar o tempo para o meu ouvinte assimilar aquilo que está sendo dito, para o meu ouvinte viver aquilo que está sendo vivido, para ele criar na cabeça dele aquilo que ele está sendo ouvido, né? que ele está ouvindo. Que a história é isso, a história é mandar para o outro, cada um vai criar. Eu conto uma história aqui, você vai criar o seu personagem em cima daquilo que eu estou contando, outra pessoa vai criar outro personagem de outra forma. Então, a gente precisa desses silêncios e dessas pausas durante a narrativa, porque esses silêncios e essas pausas vão ser preenchidos pela imaginação, pela interpretação de quem está ouvindo a gente. Então, também é um outro aspecto aqui bem interessante em relação à própria história, né? O silêncio necessário dentro de uma narração da história. Isso mesmo. E como a gente tem diferentes palavras, né, diferentes efeitos de palavra, a gente também tem diferentes efeitos do silêncio. A Edilane colocou aqui para nós no chat que ela passou por um momento assim há algumas semanas. As filhas perderam a avó paterna e ela perdeu um parente muito próximo. Adormeceu no silêncio, querendo ficar só, mas percebeu que o grito daquele silêncio não estava fazendo bem a ela, e resolveu compartilhar mais amor e alegria, e assim o coração sentiu um alívio muito grande. São lugares do silêncio também, né? Lugares que esse silêncio, que ele, dos quais ele se constitui, né? E a Daisy, ele vem e ele é importante, mas a gente não se prende ali a ele indefinidamente. Ele vem, né, para a gente poder se colocar naquele silêncio e usar aquele silêncio como uma reconstrução, como um espaço para renascer, como um espaço para ressignificar o que foi vivido. Daí a gente sai do silêncio depois. E aí isso é de cada um, né? Quanto tempo vai ficar naquele silêncio é de cada um. Alguns vão ficar menos tempo, porque às vezes o silêncio vai incomodar, outros ficam menos tempo porque já conseguiu ressignificar aquilo de alguma forma, mas é esse espaço do silêncio que vai ajudar a reconstrução. É interessante. Sim, no meu entendimento. Né? É muito interessante isso, as funções da palavra, o poder da palavra e as funções do silêncio. É imprescindível falar de palavra e também falar dos silêncios, porque o silêncio é a não palavra, né? E, no entanto, ele existe em tanta complementaridade com a palavra. Na construção da ideia da comunicação não violenta, em que a palavra é extremamente cuidada para que ela possa acontecer de forma não conflituosa, no sentido negativo, que não afaste as pessoas, existe um silêncio após a fala dessas pessoas. Porque o silêncio que vai seguir as palavras, ele permite uma aceitação da pessoa como ela é. Há também esse tipo de silêncio, né? Uma forma de dizer que a pessoa pode ser quem ela é. Ela como uma outra pessoa diferente de mim. Ela pode se expressar e ser acolhida com o silêncio nas palavras que ela trouxe anteriormente. É muito interessante. Tem até um livro, eu acho que eu contei naquele grupo lá da sua sala, que as meninas me convidaram, eu não lembro, que é uma história, A Grande Fábrica de Palavras. Eu não lembro se eu contei essa história lá aquele dia. Não, não contou. Não, você podia contar história... aqui, o que você acha? Posso, claro. E, Alessandra, a gente não combinou se você podia contar uma história para a gente. O que você acha? Acho ótimo. Você acha ótimo? Assim, a gente está falando tanto de história, né? Acho que terminar com uma história talvez seja de uma potência grande, assim. E, na verdade, assim, como eu não tinha te perguntado, eu tinha até imaginado uma outra história para contar aqui. Mas agora, quando a gente está falando dessa questão do silêncio e das palavras, essa história que se chama A Grande Fábrica de Palavras, ela fala de um país
que é o país da grande fábrica de palavras, onde as pessoas, por incrível que pareça, não falam, porque as palavras têm que ser compradas. Então, ela faz a gente pensar nessa dinâmica da arte de contar histórias, que é a arte da fala e da escuta, né? A arte da palavra, mas também da importância do silêncio, de quantas vezes a gente é silenciado, que é uma outra questão também muito importante, de quantas vezes a gente se silencia e de quantas vezes o silêncio é importante por si mesmo, como a gente falou isso tanto de coisa aí agora. Mas assim, então se você quiser, eu posso até contar essa daí de uma vez. Ai, qual que você preferir. Eu vou só ler mais alguns comentários aqui no chat para a gente... Eu não sei quanto tempo você precisaria. Deixa eu ver aqui. Essa história, eu acho que ela uns 7 minutos, eu acho. A gente tem um tempo aqui, assim, tem um tempo definido? A gente tem... O nosso tempo está bem restrito agora. Nós já estamos no finalzinho. Já? Acredita? Por favor, né? Não sei, talvez uma mais curtinha e essa para uma outra oportunidade. Mas deixa eu falar, acho que essa é das mais curtas, viu? A outra era mais comprida ainda. É difícil, história curta demais. Tá vendo? Olha só! Mas eu dou uma acelerada, né? Não tem problema, não. Eu dou uma acelerada. Você adapta, né, Alessandra? Então, olha só, eu vou ler aqui da Gisele dizendo: Ana e Alessandra, vejo aí sobre os efeitos do silêncio. Acho interessante tocar isso na narrativa. Estou na fase do silêncio, ouvindo meus desejos internos, lendo ocultamente os cenários, mas quero falar em palavras escritas. Como utilizar os conhecimentos técnicos e pessoais dentro da storytelling? No meu caso, curso psicologia e quero muito empreender nesse contexto, sem me desprender de mim. Não quero ficar apenas em conteúdos teóricos e técnicos. Então, eu sou formada em psicologia, né? Pela Universidade Federal, acho que você falou até de Minas Gerais, mas é de Juiz de Fora, que eu sou de Juiz de Fora. Não, Juiz de Fora. Eu falei Juiz de Fora. E o que acontece? É claro que a gente outro dia me perguntaram, você como contadora de histórias, você usa suas habilidades que você desenvolveu no teatro e que você desenvolveu na psicologia? Claro, sim. Hoje eu me intitulo e me apresento, e onde eu tenho que responder, eu respondo que eu sou uma contadora de histórias. Mas tudo que eu aprendi na minha prática, na minha faculdade, com o teatro, eu uso, porque sou eu não são caixinhas separadas. Falar assim, eu sou só contadora de histórias, o que eu aprendi na faculdade, não. Inclusive, para as histórias personalizadas, isso é muito usado, muita escuta do psicólogo, né? Então, hoje, como eu uso a contação de histórias, sobretudo dentro das empresas, como ferramenta de gestão. Igual outro dia eu fiz um trabalho para uma mineradora, que eles queriam estimular a comunicação mais afetiva das pessoas, porque eles eram uma equipe muito boa, super produtiva, mas que eles não conseguiam se relacionar de uma maneira fluida, de uma maneira gostosa. Então, assim, se eles tinham que falar se eles tinham que falar que alguém morreu, ou que eles bateram uma meta, o chefe deles falou assim para mim, Alessandra, eles falam assim um com o outro com o mesmo tom. Então, a gente usou todas as técnicas que a gente usa na contação de histórias, toda a importância do clima, do sentimento que aquilo te gera, para eles poderem trabalhar isso. Então, assim, você falar que alguém morreu e você falar que você bateu uma meta, o sentimento que está dentro de você não é o mesmo. Então, isso não pode ser expressado da mesma maneira. Então, que é o grande segredo de um bom contador de histórias, é saber entender esses climas das histórias, esses sentimentos que estão nas histórias e usar em cada momento da história um jeito de falar, uma postura para diferenciar, que aí não fica aquela narrativa chata que a gente ouve às vezes, assim, do início ao fim, o mesmo tom. Não pode, a história do início ao fim trabalha com tantos sentimentos, com tantas emoções diferentes. Então, como é que eu vou usar a mesma forma de falar do início ao fim? Não dá. Muito bem. A Deise, podemos dizer que a música também é assim? Começa sendo de um para depois ser de todos? Total, eu acho. E a música também trabalha com o som e o silêncio, né? A música também é um conjunto de sons e de silêncios, né? É uma linguagem também, É uma né? linguagem. É uma linguagem,
E o Ezequias, que traz para a gente essa ideia do legado, e eu compartilho muito com ele essa percepção de um legado. Nunca falei tanto sobre esse ato individual e coletivo, como tenho falado nesses dias. O legado, né? O nosso legado, que é a história, a grande história que a gente escreve, que é a história da nossa vida, é como você falou lá no Museu da Pessoa. E que todos nós podemos estar ali, né? É um museu vivo, de pessoas que existem ou deixaram de existir fisicamente, mas que estão nas palavras, na forma das suas histórias serem narradas, né, por outras pessoas ali. E é interessante, né? A gente pode contar a nossa própria história, mas também alguém pode contar a história da gente. É algo que não tem fronteira, né? É o ser de um, todos. Muito, muito bacana. E como é bonito a gente ouvir a nossa história, né? Eu vejo assim como as pessoas se emocionam quando eu estou contando as próprias histórias delas, né? Como é que ela conhece a história, ela viveu tudo que está ali e como aquilo toca e traz uma emoção. Então, muitas vezes, outro dia eu fui contar uma história de vida de uma pessoa que só dela me ver, a hora que ela me viu chegando, ela já começou a chorar, porque ela sabia que eu estaria ali para contar a história dela. E era surpresa para ela, mas a hora que ela me viu, ela já conhece o meu trabalho, não me conhecia pessoalmente, ela já começou a se emocionar, porque ela sabia que ela ia ouvir a história da vida dela. Então, assim, é muito bonito. Algumas coisas não dá para explicar, né? Por mais que a gente tente aqui conversar sobre todas essas coisas, palavras, silêncios, há coisas que não são né, de uma forma do tamanho que elas têm, né? Bom, vamos ouvir você, Alessandra? Então, vamos terminar com uma história. Alguns minutinhos aqui. Vamos lá. Então, pessoal, muito obrigada. Era uma vez um país, o país da grande fábrica de palavras. Mas, por incrível que pareça, gente, no país da grande fábrica de palavras, as pessoas quase não falavam. Porque no país da grande fábrica de palavras, falar custava caro, caríssimo. Quem não tinha dinheiro, às vezes catava palavras nas latas do lixo ou nas beiras das calçadas. Mas eram umas palavras tão bobas, gente. Tinha muito pum de coelho, cocô de cabrito. Mas aqui, na primavera, era um pouco diferente. Porque na primavera tinha promoção no país da grande fábrica de palavras. Então, as pessoas compravam palavras. Algumas saíam com as sacolas cheias. Mas, vou falar para vocês. Eram as palavras piores do que aquelas que eles catavam nas latas do lixo. Tinha muito ventríloco, filodendro. Fala sério. O que uma pessoa vai fazer com a palavra filodendro? Eu não sei nem o que significa. Mas aqui, o mais legal era que, às vezes, das chaminés da grande fábrica de palavras, algumas palavras escapavam. E nessa hora, as crianças do país da grande fábrica de palavras corriam atrás das palavras com as suas redinhas de caçar borboletas e caçavam as palavras. Mas elas ficavam tão felizes, porque aí à noite em casa, na hora do jantar, as crianças podiam engolir aquelas palavras e falar com o pai, com a mãe, com a avó, com quem estivesse ali. Teve um dia que um desses meninos, e o nome dele é Filéias, o Filéias, gente, ele conseguiu pegar de uma só vez com a redinha dele 3 palavras. Então ele ficou muito, mas muito feliz. Só que eu vou contar para vocês. Ele não engoliu as palavras naquela noite, não, e nem contou para o pai e para a mãe na hora do jantar. Sabe por quê? É porque o Filéias estava apaixonado pela Cibele. E ele queria falar para a Cibele, na verdade, era assim: Cibele, eu amo você. Mas ele não tinha dinheiro suficiente no cofrinho dele, e essas eram das palavras as mais caras. Então ele decidiu que ele ia falar para a Cibele as palavras que ele tinha pego na redinha. No dia seguinte, era o aniversário da Cibele. Então o Filéias acordou, se arrumou, abriu a porta, atravessou a rua, desceu a calçada, virou a esquina, e quando ele chegou na porta da casa da Cibele, ele bateu.
Quando a Cibele abriu a porta, gente, quando ela abriu a porta, ela estava linda num vestidinho vermelho, cor de cereja. O Filéias teve vontade de falar para ela: olá, Cibele, como vai você? Mas ele não tinha essas palavras guardadas. Então ele apenas sorriu. E a Cibele sorriu também. Só que atrás da Cibele apareceu Oscar. Oscar era o pior inimigo de Filéias. Os pais de Oscar, gente, eram muito, mas muito ricos. Só que não era por isso que Filéias não gostava de Oscar, não. O Filéias não gostava do Oscar porque o Oscar não sorria. Ele apenas falava. E falava para Cibele: Cibele, minha querida, eu amo você. No futuro, tenho certeza, nós vamos nos casar. Isso deve ter custado uma fortuna, pensou Filéias. Mas ele não desanimou. Ele se lembrou do amor que ele tinha dentro do peito. Então ele respirou fundo, olhou para Cibele e disse as palavras que ele havia pego com a redinha no dia anterior. E as palavras eram: poeira, cadeira, cereja. A Cibele, gente, ela não tinha nenhuma palavra guardada. Ela recebeu aquelas palavras como pedras preciosas que chegaram até o coração dela. Então ela se aproximou do Filéias, ficou na pontinha dos pés e deu na bochecha dele um beijinho doce. Só que para quem pensa que a história termina aqui, está muito enganado, porque o Filéias, ele tinha ainda mais uma palavra. Essa ele tinha encontrado há muito tempo atrás, numa lata de lixo, junto com uns pum de coelho e cocô de cabrito. Mas ele gostava tanto daquela palavra que ele guardou para uma hora bem especial. E ele achou que a hora havia chegado. Então, mais uma vez, ele se lembrou do amor que ele tinha dentro do peito dele. Respirou fundo, olhou para Cibele e disse: mais. O Filéias sabia, gente, que a gente sempre pode esperar mais da vida. E olha, a história não diz, mas eu tenho certeza que os dois cresceram, namoraram, noivaram, casaram e viveram felizes para sempre. Que bacana, que legal. Muito obrigada por esse compartilhamento. Que seja. Tô chorando. Mais, Alessandra, mais. Que delícia, gente. Olha, vários recadinhos aqui. Eu tenho que confessar que eu não consigo falar e acompanhar aqui ao mesmo tempo os comentários. Certeza. Mas... Olha, muitos recadinhos aqui dizendo sobre a troca nossa e a felicidade das pessoas em poder compartilhar tudo isso aqui. Muito obrigada, Alessandra. Nosso tempo urge, mas com certeza teremos muitas histórias pela frente. Isso aí. Obrigada mais uma vez pela generosidade, a sua disponibilidade e a oportunidade de estar aqui conosco. Que ótimo, viu? E a todos vocês que vieram, que estiveram, que compartilharam conosco desse momento tão bacana e especial, muito obrigada. Até uma próxima vez na Conversa Paralela comigo. Beijo!